Chegar a palavra do Senhor Deus em Neemias, capítulo de número 1. Neemias, que foi um grande homem que edificou os muros que protegiam o templo, e esses muros fazem uma tipologia, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a morada de Deus. E esses muros nós podemos entender que é a nossa vida num todo, são os muros que fazem com que nós tenhamos as nossas decisões. Então esses muros, eu posso até dizer que é correspondido a uma questão nossa, ser humano, correspondida à nossa alma. Então a nossa alma, ela está ao redor do templo, nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito de Deus. E nessa morada, o Senhor Deus, Ele mora no meu espírito, Ele mora no seu espírito. E ao redor do teu espírito está a tua alma, onde estão os teus pensamentos, as tuas emoções, teus sentimentos, teu intelecto, teu raciocínio lógico, tua inteligência terrena, porque eu costumo separar uma inteligência terrena de uma inteligência espiritual. Quando um homem ele tem uma inteligência espiritual, ele tem os seus olhos espirituais abertos, ele tem compreensão das Escrituras Sagradas. O ser humano, quando ele tem uma inteligência espiritual, ele consegue identificar a voz do Senhor no seu espírito. Jesus disse que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando eu falo de Neemias, eu olho para o Velho Testamento, eu olho para a aliança do Velho Testamento e eu observo a tipologia, porque a Bíblia diz na carta aos Hebreus que tudo aquilo que ocorreu no Velho Testamento eram sombra das coisas vindouras. E essas coisas vindouras, elas ocorreram através da morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e essas coisas do Velho Testamento apontam para o Novo Testamento, eram sombras. Agora nós não andamos mais na sombra, nós andamos na realidade, no brilho da Shekinah. Nós andamos agora no brilho do sol da justiça, que é Jesus. Então, nessa tipologia, o templo, nós somos o templo. A Bíblia explica que no Novo Testamento que nós somos templo do Espírito Santo, não por mérito nosso. Somos templo do Espírito Santo porque Deus resolveu enviar o seu Filho para pagar um preço para que eu fosse templo, para que eu seja templo, para que você seja templo do Espírito Santo. E numa tipologia, os muros estavam protegendo ali o templo no Velho Testamento, para que o templo não fosse atacado. O templo, observe que é o principal. O principal na tua vida é o templo. O principal na tua vida é o teu espírito. Teu espírito, ele tem uma eternidade. Essa eternidade, só há dois caminhos: passar ao lado de Deus ou passar longe de Deus, conhecido como morte espiritual. Morte, para nós, nos dá um entendimento de fim, porém o espírito ele é eterno. Por isso, inclusive, algumas pessoas perguntam por que é que Deus não mata o diabo. É porque o diabo ele é um espírito maligno, é um anjo caído. Anjo e espírito significa a mesma coisa, porém o diabo ele não pode estar na presença de Deus, não pode passar a eternidade com Deus. Ele está reservado passar a eternidade afastado de Deus, longe de Deus. Isso é conhecido como morte espiritual. Então, eu sou o templo, você é templo, morada do Espírito Santo. E ao redor deste templo estão os muros. Esses muros, nós podemos fazer uma tipologia que seja a minha alma, a tua alma. Então muitas pessoas andam pelo muro, muitas pessoas só observam o muro. O muro ele é necessário? É necessário, nós devemos restaurar os muros. Quando falo restaurar os muros, é restaurar as emoções, restaurar a vida interior, restaurar a sua vida no intelecto, numa inteligência, no raciocínio, restaurar combatendo traumas, restaurar combatendo dores. Mas observe, o mais importante é o templo. O templo deve ser guardado,
Por isso que a Bíblia diz que nós devemos guardar o coração sobre todas as coisas. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O teu coração, o meu coração, é a minha mente. Na Bíblia, Velho Testamento, traduzida por algumas ocasiões. Hoje nós temos uma tradução na língua portuguesa, com várias traduções. Eu uso uma Bíblia chamada Bíblia Judaica, completa, mas existe Almeida, Ferreira, corrigida, atualizada, NVI, não importa, o significado é o mesmo, desde que esteja saindo do original. E, obviamente, algumas traduções vão estar mais próximas daquilo que é o original. E o original vai facilitar muito, certo? Porém, quando a Bíblia fala de coração, está falando daquilo que é o centro, o órgão central da vida do ser humano. Mas em traduções bem antigas, eles achavam que eram os rins, que era o principal órgão do ser humano. Então, no lugar de coração, usava-se a palavra rim. Hoje não se usa mais a palavra rim, é o coração. E o coração, que você deve guardar, obviamente, órgão físico, coração, mas o coração que você deve guardar é a tua mente. A tua mente é onde você toma as suas decisões. Então, se você guardar a tua mente, dela procedem as saídas da vida. É na tua mente que você vai entender aquilo que Deus fala no teu espírito. É na tua mente. Você vai precisar de entendimento. Esse entendimento eu posso traduzir por inteligência espiritual. Você vai precisar desse entendimento. Esse entendimento é uma inteligência espiritual. Se você tem inteligência espiritual e ela é progressiva, você deve então conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso que ela é progressiva. E nesse conhecimento ao Senhor, você tem que ir conhecendo, tem que ir entendendo aquilo que está no teu espírito. E o que é que Deus vai usar para que você entenda? Na nossa língua portuguesa, por exemplo, vai usar a tua alma, vai usar a minha alma. Então, o meu espírito, ele deve coordenar a minha alma. Agora, muita gente está vivendo o inverso. A sua alma está coordenando o seu espírito. Você anda pelas emoções, você anda pelas circunstâncias. Eu observo que a Bíblia diz que a fé, ela é o fundamento das coisas que nós não vemos. E a convicção daquilo que esperamos. Isto é fé. A fé é isso. A fé não se baseia na circunstância. A fé não se baseia naquilo que você está vivendo com o teu olhar físico. O teu olhar físico vai observar as circunstâncias. E as circunstâncias muitas vezes vão afetar a tua alma. Se afetar a tua alma, significa que o muro caiu. Mas e o templo? Está desprotegido? Pode estar desprotegido, porque muitas vezes você que foi ferido em uma área da sua vida está desistindo da vida espiritual, ou até desistiu, se afastou, começou a colocar a culpa em Deus, começou a se afastar dele, não lê mais as escrituras sagradas, não tem um período de adoração. Então, se você faz isso, significa que o muro caiu. E se o muro caiu, você deve restaurar ele com a palavra, com a adoração, voltar a fazer o que você não fazia. É isso que você deve fazer. Então, Neemias, capítulo 1, ele fala justamente de restauração, porque ele escuta uma notícia de que os seus patriotas estavam em desprezo. Olha só, versículo 3 do capítulo 1. Eles me responderam: os remanescentes do exílio foram deixados na província. Estão passando por grande aflição e são tratados com desprezo. O muro de Jerusalém está em ruínas. Seus portões foram queimados por completo. Essa foi a notícia que Neemias escutou. Olha só, os remanescentes do exílio foram deixados, passando por grande aflição. São tratados com desprezo. O muro de Jerusalém está em ruínas. Seus portões foram queimados por completo. Neemias, ele escuta uma notícia de que os remanescentes que estão em Jerusalém, eles são tratados com desprezo, eles estão passando por grande aflição. Há muita gente que escuta isso e tanto faz.
Há muita gente que tem notícia de que alguém esteja sendo tratado com injustiça, tanto faz. Alguns acham que basta defender aqueles que estão na sua igreja, estão nos seus domínios. Isso não é o Evangelho. Isso não é cristianismo. Tratado com desprezo. O muro de Jerusalém estava, como diz aqui, em ruínas. Seus portões foram queimados por completo. Olha o posicionamento de Neemias. Você quer restauração? Observe a vida de Neemias. Ao ouvir esta resposta, sentei e chorei. Sentou e chorou. O choro de Neemias é um sentimento, é uma emoção. Esse sentimento, uma emoção, um impacto forte, é um choro. Ele se lamenta por vários dias. Então, observe que são situações que ocorrem na vida espiritual de Neemias, mas é transportado para a sua alma. Ele chora porque ele se importa. Ele lamenta, isso não é reclamação, mas ele lamenta pelo ocorrido. Jejua e ora diante de Deus. E na oração ele clama, ele diz no verso 5, por favor, Adonai, Deus do céu, tu és o grande e terrível Deus, que guardas a aliança e estendes graça a quem te ama, e guardas tuas leis. Que teus ouvidos estejam atentos e teus olhos abertos, para que ouças a oração do teu servo, que tenho feito nestes dias diante de ti. Observe que não foi apenas um dia de oração. Para que ouças a oração do teu servo, pelos teus servos e o povo de Israel. Ainda que confesse os pecados do povo de Israel cometidos contra ti, sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Querido, no âmbito de restauração, Neemias, ele se solidarizou com aqueles que estavam enfrentando situações adversas. Hoje, há muitas pessoas que ao invés de se solidarizar, eles estão julgando, atacando, combatendo, achando até bom que isso tenha ocorrido com as demais pessoas. Repito, isso não é cristianismo. A Bíblia também diz que ele orou e ele não confessou os pecados apenas de Israel. É muito fácil apontar o pecado de um, de outro e não assumir nenhuma responsabilidade. Isso tudo é muito fácil. Transferir sempre para outro e não assumir. Neemias, ele assumiu. Ele orou pela nação, ele orou pela sua família, ele orou por si. A oração que Neemias fez, ele se colocou diante de Deus, clamando para que houvesse uma mudança. E isso é o fundamento e o papel de um servo de Deus. Se colocar diante de Deus, clamando não só por si, não clamando apenas por aqueles que estão nos seus, vamos dizer, seus domínios, mas clamando pela nação. Clamando, dizendo a Deus, Deus, nós pecamos, nós erramos, mas nós estamos diante de Ti agora, clamando para que haja uma mudança, para que haja uma restauração. Somente Deus pode fazer uma restauração completa. Somente Deus pode bater qualquer recorde de tempo. Neemias, ele construiu aqueles muros em um tempo recorde. Somente com a intervenção divina pode haver esse recorde de uma restauração imediata, de uma restauração na tua alma, de uma restauração até mesmo nos teus sentimentos. Mas observe como estão os teus sentimentos. Como você pensa sobre o outro. Quando a gente fala numa restauração pessoal, tudo é muito fácil, porque inclui a minha vida, inclui as minhas dificuldades, inclui aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Mas como é que está o teu coração? Se veio um abalo, se veio um quebrantamento, se veio uma mudança. Se você precisa de uma restauração, é porque o muro da sua vida caiu.
E talvez você tenha se perguntado por que é que isso aconteceu na minha vida. E talvez um dos motivos de uma permissão divina é para que você tenha o coração como o de Neemias, um coração sensível àquilo que o outro está passando. Um coração sensível sobre aquilo que o outro está enfrentando. Se o teu coração não é sensível, Deus ele vai permitir para que o teu coração seja sensibilizado, para que o teu coração possa observar que há pessoas que estão vivendo em desprezo, há pessoas que estão vivendo em aflição. Quando eu digo aflição, não é só uma questão financeira, mas desprezo. Tantas pessoas estão sendo desprezadas, tantas pessoas não são notadas, não são vistas, não são observadas, não há um canal de comunicação, é um desprezo. É muito fácil colocar na conta de Deus dizendo, Deus deve estar punindo, Deus deve estar tratando, Deus deve estar fazendo a obra dele. Nessas horas é fácil colocar na conta de Deus, porque você não assume a sua responsabilidade como cristão. Você não assume um coração de servo como cristão. É muito bom ouvir quando um profeta chega e chama cada um de nós de servo, mas o teu coração, dá uma sondada nele, vê se é um coração de servo, vê se é um coração que pensa naquilo que o outro está passando, vê se o teu coração é um coração que está se solidarizando com aquilo que o outro está guerreando, com aquilo que o outro está enfrentando. Teu coração faz isso? Então o teu coração é de servo. Agora, se o teu coração não faz isso, o teu coração tem que ser sensibilizado, o teu coração tem que ser mudado. Porque o nosso Deus é Deus de salvação, nosso Deus é Deus de restauração. O próprio Jesus disse que não veio para julgar o mundo. Então, o que é que você julga? Se o próprio Jesus disse que essa não era a missão dele. Então, restauração pessoal passa por isso, por uma sensibilização de coração, uma empatia, um coração alinhado com o coração de Deus. Deus não é um Deus de coração duro, Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que exerce o seu amor. E é isso que Neemias fez. Neemias, ele tinha uma condição muito boa social. Ele saiu de sua condição boa para poder ali coordenar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Talvez você tenha uma posição boa, mas não faz nada, não faz nada. Que adianta você ter uma posição boa e viver no seu castelo, no seu mundo? Que adianta? Isso não é cristianismo. Não, isso é individualismo. Isso é pensar só em si. Isso é egoísmo. E a Bíblia fala, inclusive, que nos últimos dias, os dias serão expressamente difíceis por causa desse tipo de coração que é exercido em muitas pessoas. Em muitas pessoas é exercido esse tipo de coração, um coração puramente insensível. Você não está nem aí para os outros. Você não liga para nada. Mas Neemias tinha um coração diferente, que o coração de Neemias era de servo. Ele, com propriedade, pôde falar o que é restauração. Escute. Eu tenho certeza que essa palavra é viva e está falando com você que é insensível, você que está vivendo no seu castelo, talvez um castelo de ilusões, um castelo imaginário, que basta um sopro de Deus e tudo muda. Basta um sopro dele e tudo modifica na sua vida. E eu estou falando com uma palavra viva para você que tem um coração sensível. Não desista desse teu coração sensível. Porque é esse coração que agrada o coração do Senhor. É este coração que Deus vai usar de uma maneira maior. Principalmente nesses dias onde tantas vidas estão em aflição, desprezo, jogado numa lixeira, uma lixeira emocional, vidas que precisam se reconstruir. É esse coração que Deus usa. E é isso que Ele vai fazer na tua vida, em nome de Jesus.